Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amado. Bom dia, amada. Louvado seja Deus por mais uma quinta-feira, por mais um dia de vida. Hoje, 2 de novembro, dia dos finados. Vamos refletir sobre essa tese, na qual muitas vezes é mal interpretado por algumas pessoas que não conhecem a doutrina católica e que não sabem também interpretar a Bíblia da maneira justa, como nos ensina o Sagrado Magistério da nossa Igreja Católica. Amém? A palavra hoje vamos meditar em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. A palavra de Deus, as Escrituras, vem nos trazer hoje, nesse dia tão especial, dia dos Santos Finados, daqueles que procuraram viver uma vida santa, que é uma ignorância, meu irmão e minha irmã, para aqueles que abrem a boca sem noção do que está falando e dizem assim: quem morreu, acabou. Você já ouviu alguém falar isso? Isso é uma aberração, isso é ignorância, isso é atitude de pessoas que não crê em Jesus, que não crê na vida eterna. Porque para quem tem fé, quem morreu não acabou. Vou repetir, para quem tem fé, quem morreu não acabou. E eu provo para você, já aqui de início, aqui eu acabei de ler, repito, em 1 Coríntios 15, versículo 19, onde Paulo diz: se a nossa esperança, presta atenção, se a nossa esperança em Cristo só for para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. É o apóstolo Paulo falando, afirmando, repito, que se a nossa esperança, ou seja, se a nossa fé for só para esse mundo, ele está dizendo que é perca de tempo nós estar rezando. Por quê é perca de tempo? Porque a nossa vida aqui não é só aqui, a nossa vida continua lá, em outro estado de vida. Deu para entender, meu irmão? Deu para entender, minha irmã? Para quem é ignorante, para quem é analfabeto na Bíblia e na doutrina católica, eu estou falando aqui para quem é católico, amém? Para quem é ignorante na Igreja Católica, nunca esqueça a missa, quando nós celebramos a missa, em memória dos defuntos ou das almas daqueles que já partiram, nós não estamos ali fazendo uma invocação pelos mortos, não é isso. Nós estamos fazendo ali uma evocação com e não com I. Primeiro, todos nós sabemos que invocar os mortos é abominável, é pecado, nos diz lá em Levítico 19, versículo 31. Nós sabemos disso, que invocar os mortos é pecado. Nós católicos não invocamos os mortos na Santa Missa. Pelo contrário, nós evocamos com E. Uma coisa é você invocar com I, outra coisa é você evocar com E. Vamos especificar. O que é invocar? Invocar, se você não tem estudo, vai estudar. O nome invocar significa chamar. Por isso que lá em Levítico 19, verso 31, diz que é pecado invocar os mortos, que significa chamar o morto, para incorporar o morto. Nós cremos, meu irmão, na ressurreição e não em invocação de morto ou no espiritismo, em encarnação. Não, nós acreditamos em reencarnação, não. Nós acreditamos em ressurreição. Preste atenção, nós católicos acreditamos na ressurreição e não em encarnação. Por isso, tire da sua mente perturbada ou poluída quem diz que a missa
que rezamos pelos mortos, né? É invocando os mortos. Não é invocando os mortos, meu irmão. É evocando com E. O que é evocando? Trazendo a lembrança, a memória. Vou repetir para ficar bem claro. Invocar significa chamar o morto. Na missa nós não chamamos o morto. Na missa nós evocamos, ou seja, nós trazemos à memória quem foi aquela pessoa e juntos oferecemos, né, a Deus, né, os nossos pedidos pela alma daquela pessoa. É diferente de invocar. Nós evocamos. Deu para entender? Muito bem. Na Bíblia também diz que nós temos sim que rezar pelos mortos. Eu vou mostrar aqui na nossa Bíblia católica. Segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 45, diz assim: mas foi de fato um pensamento piedoso, santo, pois Judas tinha certeza de que Deus tem um belo prêmio para os que morreram fiéis a ele. Foi por isso que Judas mandou oferecer um sacrifício em favor dos mortos, para que os pecados deles fossem perdoados. Deu para entender? Memorize e tome nota. Segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 45, nos confirma a Bíblia rezar pelos mortos. Também vou mostrar o texto bíblico aqui em Eclesiástico 38, versículo 16, está escrito: quando um parente seu morrer, chore, mas logo após o sepulte. Isso é uma atitude ou um ato de amor, meu irmão e minha irmã. Aí talvez você que está me acompanhando aí diz: mas eu procurei na minha Bíblia e nunca encontrei esse livro de Macabeus. Preste atenção se sua Bíblia é católica, porque se sua Bíblia for protestante, não tem esse livro, porque Martinho Lutero, que foi um ex-padre que tornou-se, né, protestante, retirou esse livro. Não só esse livro, como 7 livros bíblicos da nossa igreja católica. Deu para entender? E Eclesiástico também, a Bíblia protestante, nossos irmãos separados, com todo respeito, eles também não têm esse livro. Somos nós, na igreja católica, que temos acesso a esse livro, porque foi conservado pela nossa igreja. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, fica bem claro que não é uma ilusão, não é, como diz, né, uma besteira rezar porque morreu. Besteira é para quem não sabe o que está falando. Repito o que diz em 1 Coríntios 15, versículo 19. Se a nossa esperança, diz a palavra, se a nossa esperança em Cristo só for para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Essa palavra é um prato cheio para aqueles que já abriu a boca ou pensam que rezar a missa, né, pelos entes queridos é uma besteira. Meu irmão e minha irmã, não pense dessa maneira. Não pense dessa maneira, porque a nossa vida aqui na Terra é uma passagem e nós continuaremos, a nossa alma, claro, viva após a morte, a não ser que você não creia, a não ser que você só acredite na vida aqui. É uma ignorância grande para quem diz que morreu, acabou. Acaba a matéria, a carne, entende? Acaba, mas a alma continua viva, a não ser que você não acredite nas Sagradas Escrituras. Que eu e você tenhamos, né, conhecimento mais dessa Escritura, possamos ter sabedoria para o que está falando. E quando alguém fala para você assim, quem morreu acabou, você leia 1 Coríntios 15, versículo 19 e peça para a pessoa explicar o que é isso. Que Paulo diz que se a nossa vida for somente para essa vida, estamos perdendo tempo, né? A nossa vida, meu irmão, não é só aqui, continua lá, em outro estado. Deu para entender? Então por isso que é importante, meu irmão, buscar conhecimento, prestar atenção no que está falando. Aí, outro ponto importante que eu vou colocar aqui, quando a pessoa diz assim, uma pessoa que, como diz a linguagem de nordestino, né, pinta e borda, agora vamos rezar uma missa para aquela pessoa, é certo? Aí é outro assunto, né, que também não compete a mim, não compete a você também julgar. Porque quando eu falo assim, é errado rezar
para quem não anda na igreja. Eu já estou me colocando no lugar de juiz da vida do irmão. Primeiro, eu não sei do coração da pessoa que morreu, você também não sabe. A Bíblia diz que só Deus conhece o coração do ser humano. Então eu vejo assim, que se a oração por quem morreu, ou a reza para quem morreu, se ela não fizer o bem, que o mal ela não faz. E se a pessoa viveu uma vida santa ou não viveu uma vida santa, isso aí é um problema de cada um. Para nós católicos, a nossa missão é rezar. Independente se a pessoa viveu bem ou se viveu mal. Isso é ele com Deus, é ela com Deus. Quem vai julgar é Deus. Não sou eu, não sou você. Mas não vejo nada demais, eu particularmente, não vejo nada demais rezar por uma pessoa que já partiu. Eu acho até uma ignorância uma pessoa abrir a boca e falar: eu acho errado rezar para quem morreu. Sabe o que é errado? É a gente falar aquilo que a gente não conhece. Porque daqui, olha para cá, daqui para cima, só quem sabe é Deus. Você não sabe os planos de Deus. Eu também não sei. Deus, meu irmão, não vê a pessoa como eu e você enxergamos. Deus tem um pensamento diferente do meu e do seu. Então por isso que aquilo que eu não sei, eu devo ficar calado. Eu não posso afirmar isso é errado, porque Deus não pensa como você pensa, Deus não pensa como eu penso. Repito, a missa que nós celebramos não é para o morto ressuscitar-se ou vir falar com a gente. Não tem nada a ver. A missa é o quê? É uma ação de graça para a gente pensar quem foi aquela pessoa, né? E também o ato de caridade, de amor, porque se você reza por alguém que partiu, você está amando. Como, por exemplo, hoje, dia do Sinado, quantas pessoas não vai ao cemitério? Vai adorar o cadáver? Não. Vai em lembrança daquela pessoa que existiu? É assim ou não é? É muita ignorância, repito, quem fica batendo na tecla dizendo quem morreu acabou. Então, meu irmão, você viva só aqui nesse mundo pensando que a vida é só aqui. E não procure se organizar não, porque você não sabe o que lhe espera no futuro. Céu ou inferno. Por isso que a Bíblia é recheada pedindo que nós rezamos um pelos outros. Porque nós somos uma igreja militante, para quem não sabe. O que é militante? Que caminha. Resumindo, para concluir a pregação de hoje. Existem três realidades para nós da Igreja Católica. Existe a igreja militante, que somos nós, que estamos vivos, caminhando aqui nesse mundo. Existe a igreja padecente, que é o purgatório, que é um dogma de fé, que nós acreditamos. Existe a igreja celestial, que é o céu. Mas fica da parte de cada um. Se você não acredita nada disso, é um problema seu, meu irmão. Não estou aqui querendo meter a Bíblia dentro da sua cabeça, não é isso. Só quer dizer para você que para nós católicos e para quem é católico, estou falando, para quem tem fé, quem morreu não acabou. Acabou a matéria, mas a alma continua viva. Sabe Deus onde? Eu não sei, mas Deus sabe onde. Amém? Ficamos por aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça, para quem tem fé, quem morreu não acabou. Beleza? Deixe embaixo nos comentários se essa palavra chamou a sua atenção. Mande para mim através do WhatsApp. Até amanhã, amado. Até amanhã, amado. Se Deus me com mais um programa. Palavra de Deus. Fique na paz de Deus.